Olá a todos, sempre é uma grande felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Vimos no livro O Legado de Allan Kardec, e em nossos encontros anteriores, que Lei-Marie, o dirigente da Sociedade Anônima, da instituição que tinha como missão divulgar o Espiritismo, foi condenado judicialmente no chamado Processo dos Espíritas. Ficou preso e depois que saiu da penitenciária, se envolveu com teorias e instituições alheias ao Espiritismo. Com a colaboração de Lei-Marie, a Sociedade Anônima acabou sendo, na prática, comprada por um rustenguista e, assim, se transformou em instrumento de divulgação do rustenguismo em detrimento do espiritismo, inclusive mediante a Revista Espírita, que havia sido fundada por Allan Kardec. Também vimos o grande sofrimento de Amélie Boudet, a viúva de Allan Kardec, na Sociedade Anônima. E diante dessa situação, qual foi a atitude do movimento espírita? O movimento espírita se calou? O movimento espírita se omitiu? Não. O movimento espírita agiu. Liderado pela família Delane, o movimento espírita francês decidiu fundar uma instituição que desse um novo impulso à divulgação do espiritismo e um jornal espírita. E para tratar desse assunto, os Delane se reuniram com Amélie Boudet em 1882. Chegaram a oferecer a Amélie Boudet a presidência dessa nova instituição. No entanto, Amélie Boudet não estava interessada em ocupar cargos. Ela também já estava muito idosa. De fato, poucos meses depois dessa reunião, lamentavelmente, ela veio a falecer. E Amélie Boudet já havia sofrido muito na Sociedade Anônima e não desejava entrar em mais conflito ainda. Mas a Amélie Boudet apoiava, em princípio, a Associação dos Espíritas Franceses para dar esse necessário novo impulso ao espiritismo e a fundação de um jornal espírita que, vendido a um preço baixo, ajudaria na divulgação do espiritismo. E qual foi a posição da Sociedade Anônima diante da atitude do movimento espírita francês? A Sociedade Anônima foi convidada a participar da fundação da instituição e do jornal espírita. Inicialmente participou, inclusive Lei-Marie deu sugestões. No entanto, quando o processo avançou, Lei-Marie se opôs de maneira categórica à fundação da instituição e do jornal espírita. Lei-Marie considerava que os esforços do movimento espírita para dar esse necessário impulso à divulgação do espiritismo eram uma manobra de seus adversários para que a Sociedade Anônima fosse absorvida pela nova instituição. Pensava-se também na Sociedade Anônima que um novo jornal dedicado ao espiritismo prejudicaria os interesses materiais da Revista Espírita. Seria um competidor, um concorrente
da Revista Espírita, ainda mais se esse jornal fosse vendido a um preço baixo, como era a proposta, né? Então, o que constatamos com relação à posição da Sociedade Anônima? Constatamos que é uma posição confrontacionista, né? Uma posição que está baseada em interesses materiais, em interesses de poder, de supremacia, né? Para a Sociedade Anônima, união tinha que significar submissão. Era uma posição que não levava em consideração o espiritismo e as necessidades do movimento espírita. Mas as reuniões para a fundação da instituição e do Jornal Espírita prosseguiram e eram realizadas na residência da família Delano. E apesar da forte oposição da Sociedade Anônima, no dia 24 de dezembro de 1882, em uma assembleia formada de mais de 400 pessoas, foram fundados a União Espírita Francesa e o jornal Le Spiritisme, né? Vemos a grande representatividade dessa nova instituição espírita. Leon Denis viajou de tour para Paris, especialmente para participar da fundação da União Espírita Francesa e do jornal Le Spiritisme. Juntamente com a família Delano e outros verdadeiros espíritas, Leon Denis foi um dos fundadores e dirigentes da União Espírita Francesa e era um grande colaborador do jornal Le Spiritisme. E na Assembleia de Fundação da União Espírita Francesa, Leon Denis proferiu um discurso muito importante. Vamos destacar as ideias principais desse discurso de Leon Denis para a nossa reflexão. Leon Denis destacou nesse discurso que os espíritas têm uma grande tarefa. E qual é a grande tarefa dos espíritas? Estudar, praticar e divulgar os ensinamentos consoladores do Espiritismo que impulsionam a humanidade no progresso intelectual e moral, né? Então, constatamos que a tarefa realmente é grande, né? Por que é grande? Porque não se limita ao espírita, não se limita aos espíritas. Essa tarefa tem importantes consequências para a humanidade e impulsiona o progresso intelectual e moral da humanidade, né? É uma tarefa realmente grande que nós espíritas temos, né? Leon Denis enfatiza também que temos o dever de comunicar a todos as verdades que recebemos, né? Temos o dever de comunicar a todos os ensinamentos do Espiritismo. Divulgar o Espiritismo é um dever. E nós temos que utilizar todos os meios a nosso alcance para cumprir com este dever. Os nossos companheiros do passado, esses verdadeiros espíritas, como Leon Denis, Gabriel Delano, Alexandre Delano, Berthe Fropo e tantos outros, cumpriram com o dever, apesar da escassez de meios.
E hoje nós temos, inclusive, recursos tecnológicos que nos ajudam no cumprimento desse dever. E isso não significa que nós vamos impor o espiritismo aos demais, que nós vamos fazer com que os demais se convertam ao espiritismo. Não é essa a proposta. Nós temos que comunicar aos demais, expor aos demais os ensinamentos do espiritismo. Trabalhar para que os conhecimentos proporcionados pelo espiritismo estejam ao alcance de todos. E cada um vai analisar esses conhecimentos, essas informações, esses ensinamentos, vai se identificar com os ensinamentos do espiritismo ou não. Vai querer também estudar o espiritismo ou não. Vai querer praticar e divulgar o espiritismo também ou não, né? Não importa o que o outro fará disso, né? O que importa é que nós cumpramos com o dever de colocar ao alcance de todos os ensinamentos do espiritismo. Tampouco importam os ataques, as incompreensões, as agressões, não importam. Nós temos que nos concentrar no cumprimento do nosso próprio dever, né? E Leon Denis também recorda que nós contamos com apoio espiritual. O espiritismo é obra do Cristo que ele mesmo preside. Nós temos o apoio de Jesus nessa grande tarefa, né? Temos a fé, a razão e os fatos, né? A fé raciocinada, os fatos que demonstram os ensinamentos da doutrina espírita. O que nos falta? Leon Denis responde: falta-nos somente a união de corações e de esforços, né? Então, união para a União Espírita Francesa não significa submissão. A união significa fraternidade e colaboração, cooperação, soma de esforços para cumprir com a grande tarefa de estudar, praticar e divulgar o espiritismo. E Leon Denis também ressalta que a instituição, a União Espírita Francesa, a instituição representativa do movimento espírita, deve ser dirigida por pessoas sábias, experientes, designadas mediante eleições, que trabalhem com um desinteresse absoluto, uma dedicação ilimitada, sem personalismo, né? Os dirigentes da instituição representativa do movimento espírita devem ser eleitos, escolhidos pelo próprio movimento espírita, né? E devem trabalhar pela finalidade do espiritismo, pelo progresso da humanidade, não movidos por interesses pessoais, né? E essas diretrizes expostas por Leon Denis nesse discurso foram seguidas pela União Espírita Francesa, conforme veremos mais adiante, né? E essas diretrizes e o próprio caso, né, da formação da União Espírita Francesa e da fundação do jornal Le Espiritisme nos proporcionam importantes reflexões, né, sobre o que nós estamos fazendo no movimento espírita, qual tem sido a nossa atitude, né, o que nós podemos fazer mais, qual deve ser
a nossa atitude e que possamos, seja como for, inspirar-nos no exemplo desses verdadeiros espíritas que não se calaram, não se omitiram e agiram em defesa do legado de Allan Kardec. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a participação neste estudo, a divulgação desses vídeos. Estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos à Rádio Portal da Luz, que tem emitido o áudio dos nossos estudos, à revista digital Consolador, ao site Autores Espíritas Clássicos, a Ismael Gobo, a Bruno Tavares, a Nuna Emanuel, a Carla Fabres, a Mário Fontanelli, a tantos outros companheiros, instituições do movimento espírita do Brasil e de tantos outros países, de diferentes continentes, que têm participado deste estudo e divulgado os vídeos. E desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.